Então a ideia é que a gente consiga falar, com vocês, dialogar sobre como é esse processo de formação, como que é o mercado de trabalho. Nós somos de São Paulo, então acaba que a gente tem muitos exemplos daqui, né, que é do lugar onde a gente fala, mas a gente vai, conhecendo pessoas por todo o Brasil. Então, se vocês quiserem deixar aí no chat de onde vocês falam, ajuda a gente também ter uma noção até onde a gente está alcançando as pessoas. A gente viu no Telegram que bastante gente ainda é estudante, né, de psicologia, e é bacana, porque a gente vê que grande parte das universidades não tem, psicologia hospitalar na grade, né, então isso isso contribui para que seja uma área de interesse, mas que as pessoas precisam buscar fora, né, para além aí da graduação, porque acaba não vendo ou tendo algo muito superficial de psicologia hospitalar, que é uma área incrível e apaixonante. Vocês vão ver um pouco da nossa trajetória e um pouco de como que é, então, qual que é o percurso que a gente faz para conseguir ser, então, psicólogo hospitalar, né. Então, para a gente começar essa conversa, é importante que a gente conte um pouquinho do nosso percurso, né, de qual que foi a nossa trajetória para chegar até aqui, porque isso dá uma ideia de como que é, né, toda essa caminhada mesmo, né, que não é fácil, mas é bastante importante. Então vocês vão ver que tanto na minha trajetória quanto na Vitória, existem pontos muito importantes e cruciais, que as histórias vão se cruzando, e vão tendo uma identificação, tá. Fiquem à vontade para fazer, se tiver alguma pergunta, alguma questão para colocar no chat. Então quando eu estiver falando, a Vicky está de olho no chat e vice-versa, tá bom? Vou pedir para a Vitória se apresentar, e daí eu vou seguindo com vocês. Boa noite. Bom, então, meu nome é Vitória Garcia e vou contar um pouquinho da minha trajetória até o momento. Eu, desde da graduação, me interessei pela psicologia hospitalar. Na realidade, eu não sabia, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia que existia a psicologia hospitalar. A minha ideia inicial era trabalhar em consultório, e apenas com clínica. E, e aí, quando eu estava, na época, o Facebook ainda estava em alta, eu vi um curso de férias em psicologia hospitalar, e aí eu pensei, mas o que que se trata, né? O que que faz um psicólogo no hospital? Então, eu busquei, fui atrás desse curso, fiz esse curso de férias, me encantei pela área, e eu estava mais ou menos acho que eu estava no segundo ano da faculdade. Então, desde então, eu já sabia o que eu queria, que era atuar em hospital. Só que da faculdade eu não tive absolutamente nada de psicologia hospitalar. Eu tive psicologia da saúde, mas sem focar muito na área hospitalar em si. Então, eu fui buscando cursos na área hospitalar, no sentido de conhecer, de saber se era isso que eu queria mesmo. Consegui um estágio extracurricular eu atuei numa brinquedoteca de internação de pediatria, na cidade ali onde eu morava, e lá eu fiquei por quase 2 anos. E saí de lá e eu estava indo para o último ano da faculdade, e eu queria conhecer outras áreas. Então eu tentei fiz várias entrevistas para RH, mas não fui chamada em nenhuma. E uma das recrutadoras
falou para mim, falou, você não tem perfil para RH, você tem perfil para saúde, você tem perfil para área hospitalar. Então, segue esse percurso que você está fazendo, que você vai se dar muito bem. E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque de fato era o que eu queria. Mas como eu estava na graduação, eu pensei, falei, eu quero conhecer o máximo de áreas possíveis, porque eu estou no momento disso. Mas, enfim, a RH não foi para mim realmente. E aí, no último ano, então, da faculdade, eu me dediquei para estudar para residência, aprimoramento, especialização em psicologia hospitalar. E passei e lá eu fiquei nas unidades de urgência e emergência, especificamente na UTI do trauma. Então, eu atendia muitos acidentes, era basicamente pacientes mais cirúrgicos, assim, vítimas de acidente automobilístico, queda da própria altura, às vezes aí um AVC hemorrágico, baleados, esfaqueados, enfim, era bastante esse tipo de demanda. Muita morte encefálica, pacientes jovens, mas também atendia nas enfermarias e no pronto-socorro. Então, eu tive uma experiência bem ampla no hospital geral em si. Saindo do HC, eu fui para um hospital particular em São Paulo. Eu sou de São Paulo, né? Moro em São Bernardo, no ABC, mas sempre a área profissional sempre foi em São Paulo. E lá eu era uma das responsáveis pela UTI adulto. E nesse hospital eu fiquei por aproximadamente 2 anos. Saí de lá, e lá nesse hospital foi onde eu conheci a Ju, tive aí o privilégio, o prazer de trabalhar com ela nesse tempo, nesse período. E em seguida desse hospital fui cobrir licença maternidade em um outro hospital particular também em São Paulo. E lá eu atendia tudo, eu só não atendia UTI neonatal, mas atendia nas outras unidades. E nesse meio tempo fiz a especialização também em cuidados paliativos e comecei uma outra, depois que terminei de cuidados paliativos, fiz uma outra em luto, que é uma outra área que eu gosto muito. E fiquei nesse hospital por aproximadamente 2 anos e meio e não estava procurando, não estava participando de nenhum processo seletivo, não estava procurando emprego, estava formando uma equipe de cuidados paliativos nesse hospital onde eu estava. Eis que, através do LinkedIn, a minha atual coordenadora me fez um convite para participar de um processo seletivo desse hospital que eu atuo hoje. Sei no processo e fui para lá e estou lá há 2 anos. Fez 2 anos agora, em novembro. E lá eu sou referência na oncologia adulto e gosto muito, sou muito apaixonada pelo que eu faço e além da assistência, dou aula aqui na Hospsic, dou aula nesse hospital também onde eu trabalho. Enfim, esse é um pouco da minha trajetória até o momento. Então, a Ju vai dar sequência aí, eu vou contribuindo e, se precisar, complementando a fala dela, mas eu espero que vocês aproveitem esse momento, esse tempo, até para tirar dúvidas, mas a aula hoje está bem rica, com muitas dicas, então aproveitem bastante. Obrigada, Vic. E eu vou contar um pouquinho da minha trajetória que ao longo do caminho foi se encontrando com a da Vic até que a Hospsic nasce, né? Então começo ali a minha formação em psicologia, né? Porque é o ponto de partida, né? Isso, eu me formei em 2013, ainda na formação, na graduação de psicologia, eu entrei na área de RH.
comecei a estagiar, em recrutamento e seleção, treinamento, enfim, e fui me desenvolvendo nessa área, durante a graduação, né. O RH é uma das portas mais largas, digamos assim, para o estudante de psicologia, né, porque é uma área que, pelo menos lá atrás, não sei exatamente como está agora, porque não tenho nenhuma ligação atualmente com RH, mas antigamente era uma área que tinha muita oportunidade de emprego, né, e eu estava lá, acabei de sair do ensino médio, entrei na faculdade e queria trabalhar. Então eu comecei a me desenvolver no RH. Antes de entrar na graduação, eu não sabia o que era psicologia hospitalar, não tinha nenhuma informação sobre. Eu não tive a disciplina de psicologia hospitalar, mas eu tive psicologia da saúde, em que a professora era especialista em psicologia hospitalar, então ela dava alguns exemplos, ela trazia um pouquinho da psicologia hospitalar ali para as aulas, que foi quando eu comecei a me interessar pela área, né. Eu entrei naquele pensamento que normalmente a gente tem da clínica, do consultório, mas para mim não era algo que ainda me preenchia, fazia muito sentido, eu ainda queria ver, onde eu ia de fato me encontrar, então não tinha nada muito certo. O que eu tinha muito certo é que não era RH, que de fato seria algo passageiro na minha vida, mas estávamos lá. E daí, eu tive a oportunidade de estagiar, durante a graduação. Então, na graduação, eu tive a oportunidade de fazer um estágio em hospitalar, então fui para um hospital, atendi pronto-socorro, maternidade, enfermaria adulto, enfermaria pediátrica. Então, ali eu já comecei a entender de fato o que era psicologia hospitalar, e isso foi fazendo muito sentido. Então, durante esse processo, tudo que eu fazia, né, tudo que eu pensava em relação a eventos de congresso, simpósio, seminário, curso extracurricular, tudo era em torno da psicologia hospitalar. Então, ainda durante a minha graduação, eu já fazia essas buscas em relação a me atualizar, a me aprofundar um pouquinho mais no que a formação, a graduação não conseguia abarcar. Então eu fui fazendo esses cursos fora, e isso também me ajudou a conhecer pessoas, né. Então nesses cursos extracurriculares eu fui conhecendo psicólogos hospitalares, outros estudantes, enfim, fui começando ali a minha rede, né, profissional, que a gente entende como network, né, aquilo que eu vou exemplificar para vocês e falar melhor mais para frente, mas que é extremamente importante. Logo que eu me formei, eu estava no RH, já estava numa empresa super boa, uma empresa grande, me desenvolvendo na área, mas com aquela questão ali no meu coração de que: "Nossa, isso não faz sentido para mim, eu não conseguia, eu estava formada, e eu não conseguia dizer que eu era psicóloga, porque eu não me sentia psicóloga dentro do RH. Eu acho que quem conhece um pouquinho da área sabe o quanto é difícil, tem questões institucionais, enfim, que te distanciam muito, do que a gente entende por psicologia. E daí, eu tive então que me decidir, né, eh e o que que eu ia fazer, se eu ia continuar no RH ou se eu ia investir e, de fato, me especializar em psicologia hospitalar e buscar atuar nessa área. Aqui em São Paulo eu sei que a especialização é algo muito forte, e daí eu vou também exemplificar isso para vocês. Então, para mim, esse passo para entrar na área, para mim só tinha a especialização como uma forma possível, né. Então eu me candidatei, né, no concurso do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, da USP, e passei e pedi demissão do meu emprego formal, efetivo, em crescimento, e fui ser bolsista, né, no HC,
para ser psicóloga hospitalar, que foi o que eu sempre quis. Então lá eu fiz toda a minha especialização, e assim que eu estava terminando, eu ainda nem tinha acabado a especialização, mas eu estava terminando, eu entrei em contato com a pessoa que eu fazia os cursos e pedi o emprego mesmo, assim. E eu dei um pouco de sorte também, que essa pessoa ela tinha uma vaga para cobrir férias. E quando foi no hospital onde a Vitória trabalhava e a gente se conheceu, enfim, e trabalhou juntas, porque eu cobri férias em 2 unidades de 2 pessoas, de 2 profissionais diferentes. Depois eu saí desse hospital e surgiu uma vaga efetiva para dividir a UTI com a Vitória. Então a gente trabalhou juntas por mais ou menos 1 ano e pouquinho, e depois a gente foi cada uma indo para outros lugares, né. Então lá a gente fez UTI adulto, eu fui para um outro hospital também UTI adulto, e depois fui para um outro hospital também UTI adulto. Então desde o HC, no HC eu atuei nas mesmas áreas com a da Vitória, com a mesma supervisora, 1 ano depois dela. Então, nossos caminhos foram sendo cruzados aí pelo caminho. E desde a do HC, toda a minha atenção estava na terapia intensiva. Então foi algo que eu descobri essa paixão e essa identificação ali na especialização. Na psicologia hospitalar, ela é bastante ampla no sentido de que você pode tanto atuar especificamente, como referência em uma unidade, igual a Vitória falou, que ela já passou pela oncologia pediátrica, pela UTI adulto, agora pelo setor de oncologia adulto. Então isso vai se modificando mesmo durante o nosso percurso, mas isso também vai nos dando um foco de atuação. Existem outros profissionais que são mais generalistas, então que atendem, em todo hospital, enfermaria, UTI, pronto-socorro, ambulatório, isso também faz sentido. E a especialização, a ideia é que ela te dê uma bagagem para que você consiga, de fato, olhar para tudo isso, né. Eh, não é tão comum a gente conseguir, de fato, ficar só ali numa área, porque cada hospital vai demandar um profissional, ou de uma unidade, ou de um perfil de paciente diferente, e o percurso vai sendo modificado durante o caminho. Mas, o que eu quero que vocês prestem atenção, tanto na minha fala quanto na fala da Vitória, é esse percurso, né, que eu fui traçando da formação, do estágio, do curso extracurricular, dos eventos, do network, da especialização, os processos seletivos que vão surgindo, até que a gente de fato se consagre como psicólogo hospitalar. Para isso, é importante que a gente entenda que a formação em psicologia hospitalar existem algumas possibilidades, tá? A formação específica em psicologia hospitalar, ela não é uma obrigatoriedade, tá, do Conselho Federal de Psicologia. Isso significa que não existe, uma exigência legal de que todos os hospitais, que todos os psicólogos contratados por hospitais sejam especialistas em psicologia hospitalar, tá? Não existe essa obrigatoriedade. Mas, o que a gente vê é que a maioria das instituições colocam como uma exigência, como um pré-requisito. Então, quando você vai ver lá o anúncio de uma vaga, tá lá, formação em psicologia com, a especialização em psicologia hospitalar, psicologia da saúde, residência, enfim. Normalmente eles deixam, eh, isso bem marcado, tá. O que que a gente, enquanto Hospsic, entende? Que a formação específica, ela é fundamental. A gente vai pensar aí, como eu comecei a aula, né, a maioria das grades curriculares, elas não incluem psicologia hospitalar. Então isso já diz que um psicólogo é formado com muito pouco ou nenhuma informação sobre psicologia hospitalar. Então fica muito complicado você trazer esse profissional
para dentro de uma instituição sem esse conhecimento específico. E daí a maioria das universidades também não possui um estágio específico no hospital, que também já diminui um pouco mais a experiência teórica e prática principal. E a psicologia hospitalar, ela tem suas especificidades. Iniciar o trabalho em um hospital sem ter esse conhecimento adequado, pode até ser irresponsável, né, no sentido do que a gente está dizendo aqui. Existem muitas especificidades. O trabalho do psicólogo hospitalar, ele é muito específico. Então não dá para a gente sair de uma formação que não tem nada de psicologia hospitalar e entrar no hospital querendo fazer clínica, por exemplo, porque é muito diferente. Eu tenho um foco de atuação, que é o adoecimento e hospitalização. Eu preciso entender de algumas doenças, eu preciso entender qual é esse contexto hospitalar, o que, que é uma terapia intensiva, o que, que é uma internação adulta, o que, que é uma internação pediátrica, o que é uma UTI neonatal. É, então, percebam que tem algumas especificidades muito importantes. O setting terapêutico é completamente diferente. A gente não tem um ambiente super adequado, com uma iluminação, sem interferência, não é nada disso, né? É tudo muito diferente. Então, se eu não tenho esse conhecimento, fica bem difícil, né, de ter um trabalho ético e responsável dentro das instituições. Então, o que a gente entende é que um psicólogo hospitalar, para assumir esse cargo enquanto efetivo dentro de um hospital, é muito importante que ele tenha essa formação específica. A gente vai ter algumas possibilidades de formação, tá? Eu vou trazer para vocês tanto as possibilidades em hospitais públicos, em escolas públicas, quanto privados, tá? Então, a gente tem um programa de bolsas pelo MEC, que são cursos de especialização, tá? São pós-graduação mesmo. E eles acontecem em hospitais escola, que normalmente tem em todos os estados. Não tem em todas as cidades. Cidades muito pequenas ou muito afastadas acabam não tendo um hospital escola, né? Que você acaba tendo que direcionar aí para a capital, enfim. Tem que dar uma olhada na sua região, onde existem esses hospitais escola e quais programas eles têm, e eu vou mostrar para vocês como que faz essa pesquisa também. E daí eu trouxe um exemplo do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, né, então aqui de São Paulo, que foi onde eu e a Vitória nos formamos. Só no HC, a gente tem todos esses programas de psicologia. Olha, a gente tem psicologia em hospital geral, que fica ali no Instituto Central. A gente tem psicologia clínica hospitalar em cardiologia, que fica no INCOR, que é o hospital específico de cardio do HC. A gente tem psicologia clínica hospitalar em AIDS, que daí é um ambulatório específico de HIV e AIDS, também dentro do Hospital das Clínicas. Psicologia clínica hospitalar em reabilitação, eu não sei exatamente se fica dentro ali do HC ou se é nos centros de reabilitação ligados ao HC. Neuropsicologia no contexto hospitalar, pelo menos na minha época, esses especializandos ficavam no IPQ, né, no Instituto de Psiquiatria, que dentro do HC também. Psicologia hospitalar em traumatologia e ortopedia, que é no IOT, que é o Instituto de Ortopedia e Trauma, também dentro do HC, e psicologia clínica e hospital pediátrico, que é no ICR, e é um outro complexo, mas ali quase que na mesma rua, aliás, do Hospital das Clínicas, e saúde e trabalho, acredito eu que seja voltado para os colaboradores do HC, tá? Então eu trouxe esse exemplo porque ele é bastante amplo no sentido de olha quantos programas, quantas oportunidades de vaga existem somente em um hospital. A gente está falando de um complexo, né? Óbvio que é o maior complexo da América Latina, mas existem muitos programas. O que a gente se formou, eu e a Vitória, foi psicologia em hospital geral,
no Instituto Central. O meu pensamento, e acredito que a da Vitória, ao selecionar o Psicologia em Hospital Geral, foi, justamente por essa experiência mais generalista, né, porque no Instituto Central, a gente viu paciente de trauma, paciente de cardio, paciente onco, então de todas as patologias, de todas as os níveis de complexidade possíveis. Então o Hospital Geral te dá essa bagagem um pouquinho maior, assim, mais diversa. Então, por isso essa escolha. Nessa bolsa em específico, é uma bolsa, um programa de 12 meses, então 1 ano de duração, são 40 horas semanais, tá, então são 8 horas por dia, 5 vezes na semana, de segunda a sexta. Então, te exige uma dedicação exclusiva. Algumas pessoas conseguem fazer, por exemplo, consultório, atender, hoje em dia o online, até consegue, né, acho que dá até para conciliar, não existe uma exigência de que isso não aconteça, mas é bem puxado, né, são 40 horas semanais dentro de um hospital terciário, que a complexidade é muito grande, que demanda muito de você, e que trabalha de verdade, né, então atende todos os dias, é um programa muito completo mesmo e complexo junto. A taxa de inscrição tá R$ 200, eu vi o edital agora de 2022, e a bolsa segue em 1.044,70. Nossa, é um valor muito baixo, enfim, vem alguns comentários que a gente vê. O que está em jogo aqui é que você está ganhando para estudar, para se especializar, né, então, é uma bolsa auxílio mesmo, para você minimamente conseguir se deslocar até lá e comer alguma coisa. É mesmo para suportar o processo ali de 12 meses, então não é um salário, é uma bolsa auxílio, tá. Mas, de novo, você está se especializando no hospital que é referência, e que você não está pagando, do contrário, eles te pagam para você se formar, né, então tem esse bônus. Obviamente que quem precisa trabalhar, quem tem família, quem tem outras questões envolvidas, fica mais difícil largar tudo para, fazer esse tipo de especialização, por isso que eu trago outras alternativas também. O programa de psicologia em hospital geral, ele tem 30 vagas, então é o maior programa, tá, então todos esses aqui eu coloquei para vocês, hospital geral, em cardio, em AIDS, em reab, neuro, enfim, cada um tem um número específico de vagas, às vezes isso varia de ano em ano, mas, o maior programa segue sendo psicologia em hospital geral, que normalmente tem 30 vagas, tá. Esse programa em específico, ele é 85% prática e 15% teórica. Então a sua carga horária é dividida aí nesse sentido, então é muita prática. É de fato o atendimento ao paciente, à família, as nossas intervenções com a equipe, isso é muito presente. E o que ajuda de fato o nosso conhecimento, tá. As inscrições normalmente acontecem em meados de setembro, as provas em outubro, e o resultado normalmente sai lá em janeiro. E o início do programa é sempre em março, tá. Isso das bolsas de especialização do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, tá, um exemplo que eu estou trazendo para vocês. As provas desse programa de hospital geral, ela consiste em 2 fases. Uma primeira fase é uma prova objetiva de 50 questões, e no edital já traz a bibliografia para ser constada, que é o que vai cair nas 50 questões. E a segunda fase é uma prova específica. Em psicologia hospital geral, ela é normalmente feita em 2 dias. Eles trazem um estudo de caso, é uma prova dissertativa, então ele quer ver mesmo o seu raciocínio clínico, o que que você entende ali,
de psicologia hospitalar, né, então por isso ter um conhecimento prévio é importante, eles não desejam um conhecimento aprofundado, mas minimamente o que que você sabe de psicologia hospitalar, né, para querer, entrar num programa que você vai precisar de tanta dedicação assim. Então esse é o nível de exigência. Tem uma entrevista e uma análise de currículo também, tá, normalmente eles dividem isso em 2 dias. E daí, a gente também tem os programas de bolsa de residência, que também é uma pós-graduação em hospital escola, mas é um programa maior, mais, intenso e mais complexo, né, em que sentido? Eu trouxe alguns exemplos aqui de São Paulo, então, o HC tem uma residência multiprofissional em atenção, oncológica ao adulto, são 2 vagas para psicologia. Na Unifesp tem mais programas, então tem a residência em cardio, tem 2 vagas para psicologia, oncologia adulto, 3 vagas para psico e oncopediátrica, 4 vagas, atenção psicossocial, 2 vagas e saúde mental, 3 vagas. Esses são programas sempre você vai achar como residência multiprofissional, tá, nunca é residência em psicologia. Então residência multiprofissional tem um programa específico, e lá tem todas as profissões que são abarcadas por cada programa. Esses exemplos são de editais que eu vi agora, tá, de 2022. De novo, isso pode variar de ano em ano, tá. Outros exemplos de instituições que têm também programas de residência é o AC Camargo, a Unisa, a Universidade de São Francisco, que é de Bragança, então existem algumas possibilidades. O programa de residência, ele é de 24 meses, tá? Então é o dobro do programa de especialização. E outro item bastante importante é que são 60 horas semanais, ou seja, é muito puxado, tá? Eh, Normalmente não é de segunda a sexta, é por escala, não dá para trazer alguns exemplos de como de fato é, porque cada instituição e cada grupo, né, cada programa estabelece isso de uma forma. Então, se você quiser prestar uma residência, você precisa ter muito essa noção de que são 60 horas semanais, é uma dedicação, de fato, muito exclusiva. Não acho que essa pessoa aqui da residência, por exemplo, conseguiria fazer consultório, né, o que na 40 horas semanais, talvez a gente consiga ali adequar um pouco, mas 60 horas fica pesado. A inscrição desse concurso de residência varia ali entre 290 e 320, tá. 290 eu vi que é do HC e 320 da Unifesp. A bolsa da residência, ela é maior, porque afinal, né, são 60 horas semanais. A bolsa é de 4.106,09, tá. Essa bolsa é uma bolsa padrão, tá, porque de novo, são programas do MEC, então tem todo um padrão, uma estrutura organizada. As inscrições normalmente acontecem em meados de setembro, provas em outubro, resultado em janeiro também. Normalmente o início de programa em março, mas tem que estar sempre atento aos editais, porque isso pode variar de instituição para instituição. Nas provas do HC, da residência, eu vi que são 2 fases, né, uma fase de prova objetiva com 40 questões e a segunda fase, uma prova dissertativa, tá. Já na Unifesp tem uma prova objetiva de 60 questões, mas eles incluem conhecimentos gerais e específicos. Então ele traz, raciocínio lógico, língua portuguesa, conhecimento em saúde e traz uma bibliografia para cada profissão. Então, psicologia tem a sua bibliografia lá para eles fazerem a prova de conhecimentos específicos. É uma prova só, mas o nível de exigência muda um pouquinho, tá. Que é importante você saber para se preparar para esses programas que têm bolsa? Pesquise os hospitais escolas da sua região. Então, se na sua cidade não tem nenhum hospital escola, não tem uma universidade, né, vinculada a um hospital, provavelmente nas capitais vai ter, na
na cidade vizinha, enfim, tem que ver ali na sua região o que faz mais sentido e o que é possível também para você. Entre no site da instituição ou no Google mesmo e busque pelos termos. Esses termos eles foram atualizados pelo MEC recentemente, tá? Antigamente a gente tinha era um programa de aprimoramento profissional, mas alterou-se para programa de bolsas para curso de especialização, tá? No intuito de fato deixar isso muito claro, que é uma especialização, que é uma pós-graduação com título de especialista, tá? E a gente também tem programa de residência multiprofissional em saúde, então buscando por esses nomes, você vai encontrar algum desses programas. Perguntaram se quando abre as vagas, você encontra no próprio site dos hospitais. Alguns sim, alguns não. Eu trouxe um exemplo de um lugar que dá uma reúne isso, reúne todos os programas que eu acho que fica muito mais fácil. Eu trouxe aqui o exemplo, aqui ó, no site da Sanar, você consegue ter essa visão melhor e por estado. Então você consegue selecionar aqui a área de psicologia, o estado, pode selecionar a instituição ou só buscar, porque daí já vem uma lista mais abrangente, tá? Ó, trouxe exemplo para vocês. Aqui eu pesquisei isso há esses dias atrás, tá? Então, para vocês verem que o período do edital pode mudar. Normalmente é nesse segundo semestre do ano, mas isso pode ser alterado aí, a depender de cada instituição. Então, trouxe, ó, outros estados, São Paulo, acaba sendo, acho que o que mais tem programas abertos, né? Mas tem em outros estados também. Então, deem uma pesquisada nesse site aqui da Sanar, tá? Sanar Saúde, programa de residência aqui em cima, ó, no laranjinha, e você já consegue filtrar a área e o estado e pesquisar quais são as vagas abertas, tá? Então, iniciou ali no segundo semestre, entra sempre nesse site, vai pesquisando para ver quando que tem edital aberto, tá? Ok, a gente falou dos programas de especialização, dos programas de residência, mas como que a gente se prepara para isso, né? Porque é um concurso, né? Não é uma simples inscrição. Existe um concurso que você precisa ser aprovado. Fundamental, leia todo o edital. Todas as informações são importantes. Ai, tem muita coisa que parece nada a ver, que é chata. Leia o edital. É extremamente importante saber o que o programa se propõe, né? Quais são as regras do programa? Como que vai ser o processo seletivo? Então, é extremamente importante você ler o edital. Por exemplo, eu quero eu estou terminando a faculdade, no ano que vem eu quero prestar o programa de residência ou de especialização para o HC. Leia o edital anterior, leia o desse ano, né? Então, isso te faz já começar a conhecer o programa, saber o que eles pedem para você ir se organizando nesse ano que você tem. Então, conheça o programa, saiba a carga horária, o valor da bolsa, on em que hospital, a localidade mesmo, qual é o hospital que o programa vai acontecer. Ter todas essas informações te ajuda a se organizar e demonstra para o entrevistador, quando tem uma entrevista, o quanto você de fato está investindo nisso, né, o quanto você de fato está se organizando para isso. Estude a bibliografia indicada e faça as provas anteriores. A Unifesp divulga no site deles mesmo as provas anteriores. Do HC é um pouquinho mais difícil de achar, mas a gente encontra. Então, porque o programa do HC é feito pela VUNESP. Então, não é sempre que eles deixam a prova lá para download, enfim, mas eu lembro de concursos anteriores em que
a gente conversou com alunos também e eu trouxe a prova. Então fazer a prova anterior te larga na frente, né, você entende mais ou menos o que que eles pedem, qual que é a linha de raciocínio, então fazer provas anteriores é muito, muito, muito bom, é treinar mesmo. Se organize, então o avaliador ele vai querer saber o quanto você está preparado para cumprir o programa, em relação à locomoção, alimentação, o valor da bolsa, a sua dedicação. Então, numa entrevista, você precisa saber onde é o hospital, qual que é a distância, como que você vai fazer para chegar lá todos os dias, como você se organizou em relação ao valor da bolsa e o valor que você vai precisar gastar de transporte, de alimentação, então tudo isso mostra para o entrevistador, né, o quanto você se organizou e de fato quer, né, estar e encarar esse programa que exige tanto. Cursos extracurriculares e eventos, eles contam pontos na análise do currículo. Não são todas os programas que têm análise de currículo, mas os que têm, está descrito no edital, e você vai ver que cursos na área, cursos de psicologia hospitalar, eventos, congressos, tudo que se relacione à área, vai te dar um destaque ali na hora do concurso, né. A sua busca por conhecer e investir a área fará a diferença na sua entrevista. Isso é fato, né. Pense se você é o entrevistador, está com uma pessoa que fez cursos extracurriculares pagos e gratuitos, esteve aqui com a gente, então procurou saber como é essa formação, o que que precisa ser feito, durante a graduação tentou buscar, tentou ver, sabe mais ou menos como que é a psicologia hospitalar, por que que se interessa, então tudo isso faz muita diferença para quem está te avaliando. Enquanto um outro profissional que está ali meio perdido, não sabe muito bem para onde ir, viu esse programa aí, foi lá fazer o concurso, não daí você vai ver o currículo dele tem os cursos na jurídica, na escolar, na social, na psicanálise, na TCC, e daí esse entrevistador talvez ache que você está um pouco perdido. E se ele tem uma vaga e tem essas 2 pessoas, talvez aquela que saiba mais, o que ela quer e investiu nisso durante o percurso, se saia na frente, né, se destaque ali. Então todo esse percurso, ele é importante, tá? E aí formação, em instituições privadas também são uma possibilidade. Então, de novo, se você é uma pessoa que não tem, a disponibilidade, a condição de se dedicar exclusivamente, né, a uma formação, seja na especialização, seja na residência, existe a possibilidade de fazer uma pós-graduação em instituições privadas também, que também, existem muitas instituições e programas bastante sérios, bastante bacanas, que valem a pena, tá. Há diversas instituições, modalidades, valores e ofertas diferentes. O que eu sempre digo é que você precisa estudar bem, no sentido de que instituição é essa, né, qual que é a relevância dela no mercado, o que que ela está oferecendo, quem são esses profissionais que dão aula, são profissionais capacitados, com experiência, com especialização, então dá uma analisada, no programa, né, no que eles estão oferecendo de curso, faz diferença, tá. Dê preferência para os que oferecem estágio, né, se possível. Muitos vão ficar mais com a parte teórica, mas também muitos têm a prática, o estágio, né, então isso é extremamente importante, faz muita diferença na sua formação, então se você tiver essa possibilidade, é melhor, tá. Verifica se há aprovação do MEC para curso de pós-graduação, tá, então, para você ter o título de especialista, precisa ser uma pós-graduação, aprovada pelo MEC. Então, essa informação normalmente está no site, mas você pode também pesquisar pelo EMEC, tá, então você coloca lá o nome da instituição e vai trazer todos os cursos que são aprovados, então ter essa garantia é também importante.
Alguns exemplos. A Santa Casa aqui de São Paulo é um curso que você paga, né? É um curso privado. Ele é presencial, teórico e prático, né? Então é um curso que vai te exigir ali um tempo para fazer o estágio presencial lá na Santa Casa. Outro exemplo é a Uni São Paulo, que é no Hospital Santa Paula. A parte teórica é à distância, mas eles oferecem a prática presencial, o estágio, tá? Então existem essas possibilidades. A média de valores dessas instituições, não especificamente da Santa Casa e da Uni São Paulo, mas a média das especializações em psicologia hospitalar variam de 500 a 1.500 mensal, tá? Normalmente, as com valores menores vão ser mais básicas no sentido de talvez não ter o estágio, a parte prática, e as com um valor mais elevado tem a parte prática. E daí você precisa se adequar e ver o que faz sentido, o que cabe no seu orçamento, enfim, dá para dar uma pesquisada. Mas existem diversas universidades que já estão oferecendo o curso de psicologia hospitalar, tá? Em relação ao mercado de trabalho e as vagas, né, como que é isso? Tá, me formei, mas e agora, né, que eu faço? Alguns hospitais, eles vão utilizar os sites de vagas para divulgação. Eu vejo muito, o vagas.com principalmente, porque o Vagas, ele normalmente hospitais, são integrados, né, o site do Vagas com o Trabalhe Conosco dos hospitais. Então, o Vagas é um site que costuma ter essas vagas anunciadas, tá? E nos próprios sites de cada hospital. Muitas vagas, elas são divulgadas pelo LinkedIn das instituições. Eu estou no LinkedIn há bastante tempo, tento ser bastante ativa por lá, e eu vejo vaga todos os dias, né? E todas as vagas que eu vejo, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, eu mando para o nosso grupo. A gente tem um grupo no Telegram, da Hospsic para envio de vagas, para cursos, enfim. Então, quem tiver interesse, é só dar aliás, no Instagram tem o link lá para você entrar direto no grupo. Então, a gente sempre divulga essas vagas lá, tá bom? E que você tenha também um LinkedIn e tenha acesso mais filtrado aí para sua região também é bastante importante. Tenha um LinkedIn organizado. Lembra que a Vitória acabou de dizer que ela estava trabalhando, estava lá feliz da vida, fazendo as coisinhas dela, e de repente surgiu um convite pelo LinkedIn para participar de um processo seletivo. Então é um perfil organizado, é um perfil que diz ali quem ela é, quais são as especializações dela, qual que é a área que ela está atuando, tem também algumas referências, então isso é bastante importante, porque é uma vitrine mesmo do nosso trabalho, tá? Se a gente publica estágios, eu vou falar de estágio, bom, bem lembrado. Em relação ao LinkedIn, pensa bastante, gente, que é isso, é uma vitrine. Então precisa estar organizado, pensa numa foto mais profissional, coloca ali bem bonitinho toda a sua formação, toda a sua experiência, os cursos que você já fez. O título é aquele o título que fica embaixo do seu nome. É muito comum a gente ver as pessoas colocando, buscando vaga, buscando. Isso não é bacana, né? Eu já vi várias pessoas de RH comentando sobre isso e orientando. Então, sempre coloca o que você é. Então, você busca estágio em psicologia hospitalar? Então, coloca isso, e não buscando estágio. Enfim, é uma lei aí do mercado, do LinkedIn, e a gente vai tendo que se adequar a isso também. Mas prestem atenção como que as pessoas estão fazendo, né? De que forma ter essa rede social mais organizada te ajuda a ser uma vitrine, né? O recrutador olhar seu perfil e falar, nossa, interessante chamar essa pessoa, né?
Concursos públicos também é uma possibilidade, tá? Então existe concursos pra saúde em psicologia hospitalar, e daí alguns concursos vão abrir na área da saúde para atenção primária, mais voltado pra UBS, pra esse tipo de atendimento, e outros também para alguns hospitais, né. Então tem que, de novo, ler o edital para ver o que te chama atenção, o que faz mais sentido ali para você. E essas vagas, elas não estão somente nos hospitais. O psicólogo hospitalar também pode atuar em clínicas, em ambulatórios, por exemplo, de hemodiálise, de quimioterapia, de oncologia, de reabilitação. Então, também são oportunidades de atuação do psicólogo hospitalar. Então, também fiquem de olho nessas oportunidades. Em relação a estágio, infelizmente, é bastante difícil, né, como a Vicky comentou, ela até procurou, e o que ela achou na época que ela estava buscando era o estágio na brinquedoteca, né. Eh, não sei como tá agora, eu não vejo muito os anúncios, eu fico de olho para poder divulgar lá no grupo que eu falei, mas é mais difícil mesmo, tá. Por que que é mais difícil? Para você ter um estagiário em psicologia hospitalar, você precisa ter um serviço de psicologia hospitalar e toda uma estrutura que consiga dar conta de supervisionar, de fazer o relatório, de enviar para a universidade, e infelizmente não é todo hospital que tem isso. Alguns hospitais privados têm esse contrato com algumas universidades. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu fiz estágio no Hospital São Luís, que é um hospital privado, e tinha essa parceria com a universidade que eu me formei, mas era um estágio curricular, fazia parte da universidade. Eh, é mais difícil, né, não vejo muitas oportunidades mesmo. Já conversei com alunos de outras regiões, de outros estados, que também falam disso. É algo que eu acho que é um caminho que a gente precisa conquistar ainda. É extremamente importante, mas é mais difícil. A gente tem um aluno super querido, que ele foi estagiário em um hospital, eu não lembro exatamente de onde ele é, mas é interior de São Limeira. Paulo. Limeira, isso. Ele foi estagiário nesse hospital durante a graduação, não era um estágio curricular, ele conseguiu esse estágio, e agora, depois de formado, ele foi chamado como psicólogo hospitalar, ele está como efetivo nesse mesmo hospital. Então olha que oportunidade incrível, assim, né, porque ele, durante a formação, ainda ali na graduação de psicologia, ele já foi investindo, ele foi se aprofundando na área, conseguiu esse estágio, se destacou e foi chamado. Então é muito do nosso percurso, né, o quanto que a gente de fato está investindo na nossa carreira, né, desde o começo. Então infelizmente, o estágio é mais difícil mesmo. Não dá para dizer que é impossível, mas ele é mais dificultoso. Uma dica é ligar nos hospitais, né, ver se tem serviço de psicologia, ver se tem oportunidade de estágio, oferece, enfim. Às vezes a gente tem que ter uma busca um pouco mais ativa, que não chega pelos sites, mas infelizmente é mais difícil mesmo. Ô Ju, deixa eu só dar uma dica. Existem alguns cursos que ensinam a montar um perfil legal no LinkedIn. Eu, inclusive, fiz um curso desse. Para quem tiver interesse, depois pesquisa lá, se chama Admirável Emprego Novo, que eles ensinam até que palavra-chave usar no seu perfil, como tirar a foto adequada lá para o perfil e para o plano de fundo, lá para a capa, como que você pode atrair os algoritmos dos recrutadores. Então, assim, bem interessante mesmo. Eu fiz esse curso e achei bem interessante. Então, eu acabo indicando para quem me pede. Admirável Emprego Novo, tá?
Ótimo, ótimo, porque é isso, a gente precisa entender como que as coisas funcionam nessas redes, né, e é uma rede específica para a carreira profissional. Então precisa entender como que as coisas lá funcionam e você vai se adequando para se destacar nessa área. E aqui eu coloquei, acabei esquecendo de falar, você vai se conectando com pessoas da área de psicologia hospitalar, se é o seu interesse, e com os profissionais de RH desses hospitais, né. Então, é um lugar onde você vai podendo se conectar com essas pessoas. É importante criar algum conteúdo também, né, no sentido de você estar sempre ali, aparecendo ali no perfil dessas pessoas que você se conecta. Então, é um investimento, né, precisa ter essa disposição para que você se destaque e as pessoas consigam te olhar para além da candidatura nos sites, né, porque pensa, às vezes uma candidatura tem 300 inscrições, né, 300 currículos ali, mas, por exemplo, hoje a chefia da Vitória estava ali no LinkedIn, viu ela, achou o perfil bacana e convidou para participar do processo seletivo. Então são coisas que também acontecem, né, e que a gente tem que estar em todos os lugares. O currículo Lattes, eu não vejo, eh pensando aqui nos processos que eu participei, nenhum me pediu. Eu tenho, porque eu também tenho uma atuação em ensino, né, então eu deixo sempre muito bem atualizado, mas eu acho que o Lattes está muito mais para formação acadêmica, para carreira acadêmica de ensino. Nunca me foi solicitado Lattes num processo seletivo para psicólogo hospitalar, tá. Não não sei se é um perfil de São Paulo, mas eu acho que é o que eu falei, é bom estar em todos os lugares, então ter o LinkedIn, ter o seu currículo formal em PDF e ter o Lattes também bem organizadinho, tá. Então se pedir, você já está ali, está pronto, e é só mandar, certo? Network. Bom, algumas pessoas, às vezes no LinkedIn mesmo, ficam bravas quando a gente fala um pouco de network dentro da psicologia hospitalar, e eu não vou trazer nenhuma avaliação aqui de se é certo, errado, se é justo, é injusto. O que eu trago aqui ele existe, ele faz parte. Eh, e é muito importante que você se conecte com pessoas da área, mas é uma conexão de verdade, né. Vou explicar melhor qual minha linha de pensamento. Muitas vagas, elas não chegam a ser divulgadas nos sites de emprego ou até mesmo nos sites institucionais. Alguns gestores de alguns serviços, eles vão buscar por indicação. Então, por exemplo, é um gestor de um serviço de psicologia dentro de hospital que tem 3 psicólogas. Ele pode, ao invés de abrir essa vaga no site, divulgar, pedir uma indicação para essas 3 pessoas que já trabalham com ela. Isso é bastante comum de acontecer dentro da psicologia hospitalar. Isso não é exclusivo da nossa área, isso existe em todas as profissões, mas, não sei se é porque a gente está dentro dessa área, a gente sente que é algo bastante forte, tá. Que é importante a gente saber? Que criar uma rede profissional é se conectar com essas pessoas, não de forma muito superficial. E qual é o exemplo disso? Dia desses, eu recebi no LinkedIn uma mensagem, eh, a pessoa se apresentou, disse que tinha formação específica, que estava buscando a né, se inserir no mercado de trabalho enquanto psicóloga hospitalar, enfim, e ela me pediu para se eu souber de alguma vaga, eu mandar para ela. Percebam que eu me conecto com muitas pessoas, né, de forma, não tão, profunda, né, pelo LinkedIn, por exemplo, tem pessoas que eu nunca conversei, e pessoas que eu de fato conheço. É uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei da formação, que eu não sei de onde veio, que eu não sei nada.
Então é muito difícil eu receber uma vaga e lembrar dessa pessoa com certeza, né, e mandar para ela. E daí o que eu fiz é: "Olha, eu tenho esse grupo em que eu direciono todas as vagas para lá", porque fica mais fácil, eu consigo de fato direcionar essas vagas para um grupo de pessoas, do que lembrar individualmente de algumas pessoas que eu não tenho uma conexão de fato, né. É diferente, por exemplo, quando me pedem uma indicação. Ninguém indica quem não conhece de verdade. Então, um dia desses, eu me desliguei, eu decidi sair da assistência, então eu saí, decidi sair do último hospital que eu estava, e daí a minha gestora me pediu uma indicação. E eu fiquei dias procurando e pensando, e ao mesmo tempo eu fiquei pensando: "Nossa, a gente está há 4 anos com a Hospsic. Olha quantas pessoas não nos passam pela gente, né. Como é que eu não consigo pensar em uma pessoa para indicar para a vaga que eu ocupo hoje?". Porque quando a gente pensa em indicação, a gente pensa em uma pessoa que a gente confia, que a gente conhece o trabalho, que a gente sabe que vai, de fato, apresentar um bom trabalho. Então isso me acende uma luz, no sentido de que será que as pessoas estão se conectando com as outras, né. Então quando me pedem uma indicação, eu quero lembrar de uma pessoa que eu sei que é uma pessoa que tem informação, que pode não ter experiência, porque ainda não conseguiu se colocar no mercado, mas que estuda, que investe, que está atuante em, sei lá, na clínica, por exemplo. Então tudo isso é extremamente importante, sabe. Você estar ativo, você conectar com pessoas, porque eu só posso indicar quem eu de fato tenha um mínimo de segurança para indicar essa pessoa, né. Mas, além disso, o que que é importante a gente também pensar em relação ao network? Em processos sérios, a indicação é um holofote. O que isso significa? É uma luz a mais ali, que te dá um destaque, que te aproxima do processo seletivo. Mas é a pessoa, a experiência, o investimento dela que garante ou não a vaga, né. Quando a gente pensa em network desta forma, a gente está falando de: "Olha, quero uma indicação, eu indico essa pessoa, conheço, fiz isso com ela, conheci ela de X lugar, e é uma pessoa que eu tenho segurança em indicar". Ah, ok, esse gestor vai chamar para uma entrevista, para um processo seletivo, enfim, como for esse processo seletivo naquela instituição. É diferente. Eu não estou falando do network de: "Ah, tem uma vaga aqui", outra pessoa fala: "Ah, tá essa pessoa", e essa pessoa simplesmente ganha essa vaga. Isso não é um processo sério, né, não é uma avaliação, de competência, de habilidade, é só um quem indica ali pura e simplesmente, que também existe, tá, que também faz parte. Mas aqui eu tô falando do network, de se conectar com pessoas que saibam do seu investimento, que saibam da sua trajetória, do seu desejo, do quanto você investe. Isso é bastante importante vocês irem informando, tá. Então se o seu intuito, o seu objetivo é ser psicólogo hospitalar, você precisa conhecer pessoas da área. E mais do que saber quem é, você precisa, ter uma relação, né, se conectar com essas pessoas para que elas de fato entendam quem você é, né, qual que é a sua busca, qual que é o seu investimento, para que quando, né, perguntarem para mim, por exemplo: "Ah, você tem uma indicação?", eu lembre de alguém, eh, por essas conexões, tá. Então isso é bastante importante. Processos seletivos, alguns vão exigir experiência prévia e outros somente a hospitalização é ótimo, somente a especialização, gente. Eh, Isso vai variar muito da necessidade desse gestor, né, então pensa,
Se eu tenho um gestor que consegue treinar, supervisionar, ele pode pegar alguém que acabou de sair da especialização, mesmo que essa especialização não tinha a parte prática, né? Porque ele vai estar ali do lado, ele vai conseguir orientar, acompanhar, enfim. Outros não, outros precisam dessa pessoa para ontem, para ir ali assumir, e daí por isso também a gente tem uns níveis, né, de profissional. Então tem o profissional júnior, pleno, sênior, então isso diz da sua carreira, da sua experiência, da sua habilidade, e isso é uma crescente mesmo. E é isso, algumas vagas vão exigir essa experiência, porque precisam desse profissional já para chegar tocando tudo, e outras não, outras vão estar mais abertas a profissionais que acabaram de se especializar, tá. Óbvio, gente, mas não existe nenhum psicólogo no hospital que não tem especialização? Claro que existe, como eu disse lá no começo, não é uma obrigatoriedade, mas isso acontece mais em hospitais menores, em cidades pequenas, que contratam ali sem especialização, porque às vezes esse gestor, essa pessoa que incluiu o psicólogo na sua equipe, não tem esse conhecimento, né, então o profissional precisa ter essa ética, né, de saber o que ele dá conta ou não. Ter cursos, estudar sobre a área, se manter atualizado são muito bem vistos nos processos seletivos, né. Então, de novo, você está lá participando de um processo e você tem cursos na área e, de novo, gente, eles pagos ou de graça, não importa. O que importa é o seu investimento em estar nessa área, em desenvolver uma carreira nessa área. E isso é bastante importante e é bem visto para o gestor que está lá procurando um profissional. Em relação à concorrência, eu trago aqui para lembrar que só o Instituto Central do HC aqui em São Paulo, ele forma 30 psicólogos hospitalares todos os anos, fora todos os outros eh, programas, né, que eu trouxe para vocês. Então sim, existe concorrência, existe bastante profissional formado todos os anos, né, não só nos programas com bolsa, mas nas especializações, privadas também. Então a concorrência existe. De novo, o que que você faz para se destacar, para ser bom, né, para demonstrar que você realmente tem um investimento nessa área. E muitos psicólogos que se formam, às vezes entendem que não era muito bem isso que eles queriam. Passar pelo HC é essa prova, né, ou você gosta muito, ama e é a sua vida, ou não, de fato não, você vai fazer outra coisa da sua vida. Então, eh, existem muitos formados, mas que também migram para outras áreas, enfim, é muito individual. Nem todo hospital tem psicólogo e alguns têm apenas um psicólogo para todo hospital. Essa também é uma realidade, tá, gente. Essa é uma realidade ruim, né, mas que veio mudando com o tempo. A psicologia, ela teve maior destaque agora na pandemia, porque o sofrimento emocional, ele ficou muito mais evidente, não que ele fosse menor, mas ele sempre esteve ali, né, no lugar de adoecimento e hospitalização, mas ficou mais em evidência por conta da pandemia, e a necessidade desse profissional de psicologia dentro dessa instituição também ficou em evidência. Então a gente teve um olhar um pouco melhor e maior para a nossa profissão dentro dessas instituições. Então a gente vai ter instituições que têm uma equipe de 10, 12, 6 psicólogos, enquanto hospitais menores, pequenos, têm um psicólogo para todo hospital. Então, é uma realidade que vai sendo modificada com o tempo, mas que é uma realidade, tá? Que não seria justo se eu não trouxesse para vocês que existe, né, que faz parte. É muito importante para o mercado de trabalho você se manter ativo na área. Então, larga na frente quem está mais atualizado, quem consegue responder questões básicas na prática,
quem conhece mais pessoas, quem consegue saber de uma vaga que não foi anunciada nos sites. Então, são exemplos de como se manter ativo na área para você ter esse destaque aí. A gente tem algumas formas de contratação, né, enquanto psicólogo hospitalar. A mais presente é o CLT, que é o que todo mundo conhece, que é a carteira assinada, e o PJ, que é a pessoa jurídica, é quando você precisa abrir um CNPJ, abrir uma empresa, tá? São as duas formas mais possíveis hoje, mas que estão mais em alta, digamos assim. Em São Paulo, muitos hospitais ainda mantêm o CLT como a forma mais prevalente de contratação, mas existe uma forte tendência à contratação de PJ, tá, gente? Isso é bastante, vem se modificando aí nos últimos anos, acredito que de uns 3, 4 anos para cá, isso tem sido uma crescente não só na psicologia, mas na equipe de físio, de fono, de o hospital migrar para a contratação de prestador de serviço, porque é mais barato para a instituição, tá? É isso, é a realidade. Tem gente que vai preferir trabalhar como CLT por conta dos benefícios, do FGTS, das férias, do 13º, tudo que o PJ não tem, tá? O PJ é um salário fechado, você combina ali a sua carga horária. Eu já trabalhei como PJ, eu trouxe para vocês um exemplo de salários que eu vou colocar aqui. Eu tinha férias, era férias remunerada, mas isso é um acordo, tá? Que existem dentro do serviço. Não existe nenhuma legislação que me garanta ter férias, tá? Então, tudo isso é importante você saber, porque faz parte dessa crescente. Então, pode ser que na próxima oferta que você tenha de trabalhar seja como PJ, daí você vai precisar abrir uma empresa, precisar de um contador para te ajudar, enfim. Tem todo um processo meio burocrático, que no começo a gente fica bastante perdida, porque isso de fato não é algo que a gente aprende na graduação, mas que depois dá tudo certo, fica tudo bem, é também uma possibilidade. Eu, enquanto PJ, não achei ruim, achei ok, mas te demanda uma organização financeira maior, tá? Faixa salarial, gente, a gente não tem uma definição de carga horária, nem de piso salarial, enquanto psicólogo hospitalar, enfim, a gente tem esse déficit aí, enquanto psicologia a gente não tem uma definição, por exemplo, de carga horária. Isso dá uma liberdade às empresas a oferecerem o valor que elas bem quiserem, né? Isso não é lá de todo muito legal, né? Eu trouxe para vocês aqui uma pesquisa no salário.com.br, que é um site. Eles juntaram dados. Esses dados são para carga horária, normalmente ali de 30 a 35 horas de CLT, tá? Então, em São Paulo, eles estão com uma média salarial de 4.300, em Goiânia de 2.900, em Brasília de 4.200, Rio de Janeiro 3.300, Uberlândia, Minas Gerais de 2.800. Essa é uma pesquisa, é uma base aí para a gente ter uma noção de salário pelo Brasil, mas considerando ali mais o CLT e em torno ali de 30 horas, tá? Isso também vai variar muito de instituição para instituição, tá, gente? É bastante presente o 30 horas, mas tem 40, 44, existe, porque, de novo, a gente não tem ali uma definição legal, então a instituição tem liberdade para oferecer o que quiser. Aqui eu trouxe um pouquinho para vocês da minha trajetória. Atualmente eu não tenho vínculo institucional, eu estou voltada para o ensino, para a supervisão, para o atendimento clínico. Então eu posso dizer para vocês um pouco aí dessa minha trajetória de valor de salário, tá? Para vocês terem uma noção de que não é de todo fácil, mas também não é de todo difícil. Eu comecei lá em 2016, como eu disse, no RH, com salário de 2.700. Na época, era um salário em ascensão, era um salário bem ok, né?
E eu saí disso por uma bolsa auxílio de R$ 1.044, me virei nos 30 aí para dar certo, mas é aquilo que eu disse, o RH não fazia sentido para minha vida, então eu precisei dessa baixa aí para de fato ser psicóloga hospitalar, que sempre foi o meu investimento. Em 2017, assim que eu saí da especialização, né, do HC, o meu primeiro hospital me pagou R$ 1.900 por 30 horas, e eu era autônoma. E lá, autônoma era assim, eu tô lá, não existia contrato, não existia nada. Não existia benefício nenhum também, e era um salário, assim, bizarro, muito, muito baixo. Eu lembro que eu ficava me perguntando: "Nossa, mas será que é assim mesmo? Não é possível". E não, gente, lá estava errado mesmo, o contrato era errado, então, assim, não foi bacana enquanto, valorização da profissional que eu sou e dos outros que estavam lá também, mas foi o que foi possível, foi minha primeira entrada, então na minha cabeça quando eu aceitei foi que era o segundo degrau da minha escada, né, o primeiro foi ali o HC, especialização, o segundo era isso, mas eu sempre continuei buscando outros, porque eu sabia que aquilo não fazia sentido. E daí em 2018, eu fui para um outro hospital, com salário de 3.200, lá eu era CLT, então tinha carteira assinada, e, uma carga horária de 40 horas semanais. A carga horária aumentou em relação ao outro, o salário também, mas ainda achei que não estava ótimo, mas estava um pouquinho melhor, né, pensando aí nessa trajetória. E daí em 2019, eu fui para um terceiro hospital, lá meu salário bruto era de 7.700, eu fui PJ, e era uma carga horária de 40 horas, tá. E daí as coisas começam a fazer um pouquinho mais sentido. A gente aqui em São Paulo, hoje, atualmente, eu vejo, de 3 para cima, né, de 3.500 a 5, pensando no CLT. O PJ, ele tende a ter um valor maior, porque ele tem que meio que balancear por não ter o FGTS, não ter o 13º. Então, como você não tem esses benefícios, o valor mensal bruto fica maior para você tentar compensar essas faltas aí do CLT, tá. E isso associada também a consultório e ensino, que são atividades que eu sempre mantive, tá. Então, eu trouxe para vocês entenderem que é um processo, e que é difícil a gente sair da especialização e ter um salário de 7.000. Às vezes dá certo, às vezes consegue, às vezes sim. Às vezes a gente consegue um salário de 3, 4, 5 no CLT, eh, enfim, varia muito, varia também em relação ao estado onde você está, enfim, tudo isso influencia. E, de novo, não temos um piso salarial. Então, isso abre aí um espaço de liberdade para as instituições muito grande, tá? Mas eu achei importante trazer essa trajetória para vocês verem que é um processo que no início ele é difícil, ele é mais, eh, exige mais resiliência, exige mais ajuda, né, da sua rede de apoio, da sua família, enfim, até você conseguir de fato respirar e de fato sentir que você recebe pela profissional que você é, né. Então, acho que a gente vem evoluindo aí na nossa carreira, na nossa história enquanto psicologia hospitalar, mas a gente ainda está caminhando, tá. Então é possível que a gente tenha um retorno financeiro melhor, mas isso exige também a experiência, né, exige também, toda essa nossa trajetória. Então em 2019 eu entrei como psicóloga pleno, e eu saio em 2022 como sênior. Então, houve um crescimento, né, e de desenvolvimento pessoal, profissional, que precisa existir, tá bom?
Bom, gente, foi isso que eu tinha preparado para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha acrescentado e a gente fica à disposição, tá? Então, quem quiser nos chamar pelo Instagram, pelo WhatsApp, enfim, fique muito à vontade, tá bom? Muito obrigada, gente.